Obrigado, pastor Alexandre. Aos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso privilégio estar aqui nesta noite e com os irmãos, celebrando essa data especial na vida do pastor. De forma especial, a vitória da igreja, uma igreja que começou de uma forma muito modesta e hoje tornou-se uma igreja expressiva. Acabaram de adquirir um grande terreno aqui, muito perto, bem perto do ponto central da região, que é o Shopping Center. Deus tem planos extraordinários para a vida da igreja, podem ter certeza disso. Mas o foco de Deus está no homem, ao qual Ele chama para fazer o seu trabalho. E Deus chamou o pastor Alexandre. Mas como o homem precisa, e é a definição de Deus, de uma companheira idônea, Deus preparou a Eliane. Nós fizemos parte do plano de Deus para preparar a Eliane para o pastor Alexandre. Tivemos o privilégio de vê-la nascer espiritualmente na igreja central, ela ser batizada na nossa igreja, acompanhar os seus estudos com muito esforço, com muita disciplina, ela participar das nossas viagens missionárias de vários lugares, viajando juntos para Sergipe, plantando igrejas. E hoje, 10 anos depois, a gente vê os frutos da colheita que Deus tem provido, que Deus tem providenciado aqui para a igreja aonde os irmãos estão locados. Nós somos privilegiados de ter o pastor Alexandre como pastor da nossa denominação. A igreja do Nazareno não compra ninguém, mas também não vende ninguém, porque não há dinheiro que paga pastores de qualidade, pastor de caráter, de ética, pastores determinados, pastores sonhadores, pastores que não são ilusionistas, mas são realistas, mas sonham os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus ninguém pode interromper. Os sonhos de Deus ninguém pode impedir. Por isso nós louvamos a Deus por esses 10 anos do pastor Alexandre aqui, nesta área da cidade, uma das mais crescentes áreas da cidade. Já 150 mil pessoas para esse lado de cá, mas não há limite, porque é espaço para crescer muito para essa região e outras regiões não há mais. Portanto, podemos ter aqui na avenida e talvez continuar aqui uma igreja. Pode ter duas, a primeira e a segunda, alcançando toda a região. Por que não? Por que não? Há muita gente para ser alcançada. Há muitas almas para serem conquistadas. Há muita terra para ser arada, muita semente para ser semeada, muito trigo para ser colhido. A seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos. Portanto, há muito o que se fazer nesta região toda, na semeadura e na colheita para o reino de Deus. Em nome da Igreja do Nazareno, a qual represento, eu trago a minha saudação ao pastor e também do orgulho que a denominação tem de tê-lo no nosso quadro. Pastor formado por nós, como ele disse, no nosso seminário, muito tempo lá nos bancos da Igreja Central. Sua esposa, eu falei na sua ausência, ele é a nossa cria lá da igreja e nós preparamos uma joia para ele, como também o pastor André, a sua esposa, nossos meninos, não é? Nós os vemos assim. O pastor Flávio, que é meu filho, disse assim: pai, o senhor esquece que eu já tenho 41 anos? Eu esqueço, entendeu? Porque eu ainda os vejo a todos, como meus meninos, minhas crianças e tal. Quando vejo vocês fazerem coisas atrevidas, eu não sei com quem que eles aprenderam isso. E o Flávio disse também: como o senhor está cara, o senhor vive sempre fazendo loucuras para a obra de Deus. Portanto, nossa alegria, pastor, estar aqui com o irmão. Eu não vou chamá-lo de senhor porque fica um pouco complicado, mas nossa alegria estar aqui com o irmão e com a Eliane, com seus filhos e com a igreja que nós vimos nascer. Essa igreja é fruto de um momento especial na história da Igreja Central. Ali na virada
daquela ocasião, ainda na Glicério, Deus, portanto, há 20 anos, mais ou menos atrás, Deus levantou uma quantidade imensa de moços que pipocaram em volta de Campinas e começaram a plantar, e plantaram simultaneamente umas 10 igrejas, entre elas esta. Assim que nasceu uma casa, um salão para cá. É assim que as igrejas nascem. Elas não nascem de rebanhos vindo de outras denominações, vindo de outras igrejas, nascem pequeno. Tudo nasce pequeno. Tudo que nasce grande é monstro. Tenho a certeza disso. Tudo tem que se a lei natural, é uma pequena semente que é colocada na terra, e ela brota, ela cresce devagarzinho, depois transforma-se em uma árvore frondosa e frutífera. Mas ela foi uma pequena semente plantada. Essa igreja foi uma pequena semente plantada. Uma dúzia de pessoas, e aí chegou o tempo de Deus, do pastor Alexandre ali, ele veio e sonhou sonhos maiores, e ele tem sonhos muito grandes. E se eu tivesse uma congregação como esta, que está aqui, que com certeza não representa a igreja toda, por ser um sábado, eu estaria sonhando sonhos, porque eu, quando assumi a Igreja Central de Campinas, há 34 anos atrás, era infinitamente menor do que esse grupo que está aqui. Eram 90 pessoas. Eu comecei a sonhar os sonhos de Deus, que acabou virando a Igreja Central, e na faculdade, e no colégio, em mais de 50 igrejas hoje, na cidade de Campinas. Nós éramos 800 membros em toda a denominação, e 130 na Igreja Central. Hoje nós somos mais de 30 mil nazarenos na cidade de Campinas, e uma igreja que você não precisa ter vergonha dela. É uma igreja íntegra, é uma igreja honesta, é uma igreja que é respeitada na cidade, como se você diz que é da Igreja do Nazareno, ninguém vai fazer nenhuma chacota com você, e nem vai fazer nenhuma piada com você, de pastor ladrão, pastor desonesto, pastor que promete e não cumpre. Na Igreja do Nazareno, nós não temos espaço para esse tipo de gente. Nós deixamos que eles se vão. Não importa quando eles decidem ir. Não faz parte dos nossos. João diz que se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Se não permanece conosco, é porque não são dos nossos. Os nossos têm uma marca, os nossos têm uma determinação, os nossos têm uma forma de conduta, os nossos têm uma forma de caráter que nos é inegociável. Vocês me dão licença para saber qual é o telefonema? A senhora Dilson está me acompanhando. Hospital? Pronto. Seu pastor Adilson, eu que estou com uma neta nascida há 4 dias, ela nasceu prematura, portanto, de mãos olhos, o nome dela é... Não ri, porque você vai ter 68 anos também. E tudo que você redimir, Deus vai fazer pior para você. Então você diz assim, que pastor inteligente, está velho, ainda está esperto. Isadora é o nome da minha neta, ela nasceu prematura. E eu quis visitá-la, falei para o meu genro, quero ver minha neta. Mas como está na UTI, eu tenho que mandar minha carteira de identidade antes. E como chamou eu, fiquei preocupado. Ser pai é gostoso, mas ser avô é muito melhor. Quem é vovô aqui? Levante a mão. Concorda comigo ou não? Muito melhor. Vovô é comer a sobremesa da vida. Mamãe, ela lambeu o tacho. Eu tenho que lamber o tacho, meu filho. Mas depois que você é vovô, a coisa fica boa, gostosa. Mas a ansiedade é a mesma. Preocupação é a mesma. Pronto. Vamos abrir a palavra. Vamos ficar em pé. Pretendo não pregar longamente, que é muito difícil para mim. Eu sou um pregador um pouquinho extenso, mas vou tentar pregar só 2 horas, para deixar os irmãos e dúvidas. Amém. Eu quero pregar hoje sobre o espírito de excelência. E o texto que eu tenho hoje está em Daniel capítulo 5. Como diz o pastor Alexandre, o mundo vive um momento de crise absoluta. Eu não sou um assistente do programa do Silas Malafaia. Nós somos amigos, mas eu não ando mais, andei algum tempo, mas já há uns 5 anos, eu não ando mais naquilo que ele crê, naquilo que ele prega. Mas eu gosto dele, ele é meu amigo. A gente pode discordar da doutrina, pode discordar dos métodos, mas você pode continuar amigo, não há problema nenhum.
Só não concordar. Quem não concorda não anda junto. Mas a gente continua amigo. E eu sabia o que ele ia falar hoje, naquela posição tomada quanto às leis no Congresso e também um convite a mais as igrejas em volta de Brasília, mas a liderança do Brasil todo, para fazermos um movimento em frente ao Congresso no dia 5 de junho, para tentar bloquear essas leis que estão naquele chamado Pacto 123, se é 123, não é mais não. PL 122? Hã? PL 122? 122, pode ser. Com a minha idade não tem importância, pode ser qualquer número. Mas é qualquer coisa assim. Em qualquer momento da história, Deus precisa de homens e mulheres que tenham a marca da excelência. Esse era o momento de crise, capítulo 5. Nabucodonosor, Beltesazar, melhor dizendo, Beltesazar, havia invadido Jerusalém, mas foi Nabucodonosor que saqueou Beltesazar, agora é o seu sucessor. E o capítulo 5 é a história de um bacanal, uma orgia, no templo de Dagon, usando os utensílios do templo da casa do Senhor que foram saqueados, quando Nabucodonosor invadiu Israel, Jerusalém, e trouxe não só os moços cativos, mas trouxe todas as peças do templo, os castiçais, as taças, as peças do altar. E agora diz a Bíblia que ele fazia, no versículo 2, capítulo 5, ele bebia e apreciava vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei, os grandes, as mulheres, as concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam os grandes com as mulheres e as concubinas, beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro. Portanto, era um ambiente de absoluta irreverência para com as coisas de Deus. Mas o versículo 5 diz que naquele instante apareceram uns dedos de mão de homem, e escrevia de frente do candeeiro, na caiadura da parede do palácio, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta das suas pernas, dos seus lombos, se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E o rei ordenou em voz alta que introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, para que interpretasse a escritura que estava na parede e que desse a ele interpretação. Entraram, versículo 8, mas não puderam ler a escritura, nem fazer ao rei a sua interpretação. Com isso, perturbou-se muito o rei Beltesazar, mudou o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, portanto, a esposa de Nabucodonosor, por causa do que havia acontecido, ao ver o rei, os seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem, e preste atenção daqui em diante, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, ó rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acham neste Daniel, a quem o rei puseram no nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido na presença do rei, fez a interpretação está no versículo 24, então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura
que se traçou Mene, Mene, Tekel, Parsim. E a interpretação é esta: Mene, Mene, contou Deus os teus dias e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestisse a Daniel de púrpura e se pusesse em cadeia de ouro ao seu pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do reino, do seu reino. Mas naquela mesma noite foi morto Beltesazar, o rei dos caldeus, e Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do seu reino. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, assim como vice-prefeitos, e sobre eles 3 presidentes, dos quais um era Daniel, aos quais estes sátrapas todos teriam que dar conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Eu quero que vocês atentem comigo para esta expressão: nele havia um espírito excelente. Digam comigo assim: um espírito excelente. Diga de novo: um espírito excelente. Agora diga assim: ó Deus, eu quero ter um espírito excelente. Podem sentar-se, por favor. Nós não gostamos da palavra excelência. Nós gostamos mais da palavra mais ou menos. Quando você cruza com alguém na rua e pergunta como é, ele diz assim, mais ou menos. Raramente uma pessoa diz para você assim, é excelente. Porque a excelência é o top, é o grau mais alto em qualquer escada que você pretende alcançar. Nós somos mais velhos, como o pastor Adilson, eu e mais alguns aqui, que porventura tenham mais de 50 anos. Nós somos do tempo em que toda a matéria não era dada num laptop, num iPad, num iPod, aí não pode, sei lá. Tudo era escrito na lousa, no quadro negro, e nós copiávamos no rascunhão. E depois passávamos os pontos para um caderno. Você copiava o apontamento no seu caderno de pontos, chamava, seus apontamentos. Capava-se, as meninas punham assim, florzinha, como sempre, borboleta, e os meninos sempre meninos, né? Aquele cadernão encardido, aquele cadernão, tinha uns mais ou menos que davam uma arrumada. Eu me lembro que quando a minha professora, naquele tempo era curso primário, só até o 4º ano, você começava com a mesma professora e terminava até o 4º ano, ela te ensinava o A, B, C, D, E, F, A, E, I, O, U, 1 mais 2, 2, 2 mais 2, 4, 3, 4, 12, 3, 3, 3, 24. O tempo que ensinava tabuada. Você saía assim afinado do 4º ano primário, sabendo mais do que quem termina hoje o colegial. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Porque eu convivo com gente que termina o colegial que não sabe ler. Ele não sabe interpretar o que leu. Porque só ler não é difícil. Difícil é você pedir para o cara interpretar o que ele leu. Você entendeu o que você leu? Não entendi nada. Então você está ruim das pernas. Então quando a professora recebia os cadernos, ela dava uma nota regular, uma nota bom, uma nota ótimo, e de vez em quando ela dava um excelente. Esse que nos fala nunca teve excelente no caderno. Fica entre o bom e o regular, bom, regular. Uma vez eu ganhei um ótimo. Eu achei que eu era o rei da cocada preta, entendeu? Eu ganhei um ótimo. Na vida que nós estamos vivendo, a coisa anda mais ou menos assim. Mais ou menos bom. Mais ou menos bom. Mas é interessante que Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, naquela questão de dons espirituais, capítulo 12, como que pratica os dons espirituais, no capítulo 14, ele escreve o capítulo 13, que é o coração do livro de 1 Coríntios, o livro mais confuso de todo o Novo Testamento. Toda a encrenca está lá. Filho tendo relações sexuais com a madrasta, Paulo tendo que entregar crente para Satanás. É nesse livro que está lá aquela arenga toda
que contamina a igreja. Aí Paulo entra entre os 12, que é a lista das arengas, 14, como que pratica as arengas, e Paulo enfia o 13, e ele começa dizendo assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele sai da lista do bom, ele sai do nível do ótimo, e ele entra para o nível da excelência, acima da média, além da média. Não é 9,5, é 10. Aqui está Daniel, um homem que trabalhou com 4 impérios diferentes. Já não era um menino. Provavelmente quando isso aconteceu ele tivesse mais de 50 anos de idade. Mas como terminou o governo de Nabucodonosor, normalmente os administradores trocam a sua equipe. E Daniel foi deixado de lado. Talvez deram uma secretaria para ele lá no DIC 135, mais ou menos. Ele sabia muita coisa do governo, porque Daniel era um menino naturalmente inteligente. E agora há uma confusão no reino. Belsazar mete a mão pelos pés. Nabucodonosor conhecia Deus, porque por um tempo Deus o usou, até que Deus fez ele pastar. Aqui é uma grande mensagem para os pastores. Quando nós perdemos o nosso temor, dá licença de usar a sua toalha. Eu lavou o pé, espero que você não tenha enxugado teu chulé com ela. Está limpinho. Está limpinho, então eu vou usar, eu estou sem menos. Há uma tendência da outra geração, porque Nabucodonosor foi usado por Deus. Mas quando Deus termina de usá-lo, Deus põe ele para pastar. Você vai encostar Nabucodonosor como um jumento, como um burro, como um cavalo, como uma vaca. E agora o seu filho recebe um reino poderoso. E a primeira coisa que esse filho faz é uma festa, abusando dos utensílios da casa do Senhor. No meio daquela festa aparece um dedo escrevendo na caiadura da parede letras desconhecidas: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Todos apavoram, o rei entra em transe, ele tem um choque tão grande que ele infarta, ele morre no fim da narrativa. Mas a mãe intervém e ela diz: olha, é aqui na nossa nação um homem que no tempo do seu pai o aconselhava, porque esse homem tinha um espírito excelente. Quando esse texto foi dado assim aos meus olhos, pela leitura das Escrituras, naturalmente, eu comecei a pensar: aonde estão os homens e mulheres de espírito excelente? Na igreja, na sociedade, nas comunidades, nas salas de aula, aqueles que ensinam crianças, aqueles que trabalham em lugares públicos. Aonde estão as pessoas com espírito? A pessoa diz assim: fulano de tal tem um espírito excelente. É interessante este conjunto de palavras. Ela não é uma pessoa excelente, ela tem um espírito excelente. Isso ela não é excelente por fora, ela é excelente por dentro, porque o espírito é aquilo que nos dá vida, é aquilo que põe na nossa cara aquilo que nós somos. É o espírito de Deus em nós. Ela disse assim: há um nome que tem um espírito excelente. Ele pode ajudar você. Chamado Daniel, e Daniel vem já com a sua experiência, aqueles homens mais calejados, que sabem que aplauso passa, que glória passa, que os grandes momentos da vida são vãs e rápidos. E todos nós branqueamos o cabelo, ficamos calvos, outros estarão em nosso lugar. E você vai aprendendo a mais ser conselheiro do que dono. Até que Daniel aparece e interpreta simplesmente a profecia da parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Olha, isso quer dizer que você foi pesado na balança, você foi achado em falta, e Deus vai tomar o reino da tua mão e vai dar para outro. E Deus não paga em 36 prestações e nem em 60 para quem compra carro com 5 anos vai pagar, que é doido. 60 prestações.
Quando você terminar de pagar o teu carro, não vale nada. Você pagou 3 carros. É doido demais da conta. Não, senhores. Deus paga na hora. Que terminou a profecia, o homem morreu. Revelou a profecia e diz o texto, naquela mesma noite, morreu. Morreu. Acabou a glória. O homem que estava dando a festa, o homem que sabia celebrar, o homem que tinha convidado todos os reis, todas as prostitutas do templo, estavam em volta dele. Morreu. Mas tinha no reino um moço, um homem maduro, de espírito excelente. Excelência de espírito é o que Deus espera encontrar naqueles que procuram um caminho sob modo excelente, que não satisfazem de ser crente, nem ser evangélico, mas estão procurando por todos os meios e de todas as formas ter uma vida semelhante à vida do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo igual, mas semelhante, porque esse é o propósito de Deus, gerar em nós um espírito tão excelente que o próprio Senhor Jesus disse que os outros, vendo-te e vendo as tuas obras, glorifiquem ao teu Pai que está no céu. Jesus podia dizer: quem vê a mim vê o Pai, vê o Pai. Paulo podia dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo Jesus. Nós também podemos, se tivermos um espírito excelente, ser reconhecidos por quem conviveu conosco, como ouvimos hoje nos testemunhos sobre a vida do vosso pastor. Um espírito excelente. A excelência do espírito é a marca que Deus quer encontrar na vida de todos nós. Porque quando temos um espírito excelente, algumas coisas acontecem conosco. Nós ganhamos força diante das adversidades e diante das acusações que sobrevêm contra nós. Daniel agora está debaixo de um novo rei. Esse novo rei chamava-se Dario, e ele mandou construir uma estátua enorme e disse que quem o curvasse diante daquela estátua seria morto. Só que Daniel era conselheiro dele, e porque era mais experiente que os outros, e Daniel tinha um espírito de Deus. A própria mãe do Belsazar, a esposa de Nabucodonosor, afirmou: nele habita o espírito dos deuses, porque eles tinham muitos, mas Daniel tinha um só. Nele é inteligência, nele é sabedoria, nele é conhecimento. E agora então esse homem passa a ser o conselheiro de Dario. E Dario então, que cria a lei, que era uma grande estátua, tinha que cumpri-la. Só que Daniel trabalhava num conjunto, uma equipe, que tinha 2 presidentes com eles e um grupo de sátrapas. Eu gosto desse nome, sátrapas. Porque sempre tem sátrapa na vida da gente. As pessoas que levam e trazem, que querem descobrir o defeito de todo mundo, os sátrapas. Como tem Sambalá, porque Sambalá é samba cara. Lá com Neemias era Sambalá. Mas aqui com Daniel era o sátrapa. Olha que nome de fofoqueiro. Olha como é que você diz: sátrapa. Isso tem satrapabeza no meio desse negócio. Começam a vasculhar a vida de Daniel, porque o rei decretara que daquele dia em diante ninguém poderia não poderia adorar outro Deus, a não ser aquela estátua que ele fez. Só que Daniel, como servo do Deus Altíssimo, ele orava a Deus 3 vezes ao dia, como você ora 3 vezes por dia. Você ora no café, no almoço, na janta. Não, Daniel, essa era a oração dele. Ele gastava tempo com Deus, ele gastava tempo na harmonia de Deus. Ele virava-se para Israel, para Jerusalém, curvava-se em memória da terra que ele queria voltar, e orava a Deus. E os sátrapas então trouxeram a fofoca. Tem muitos sátrapas nas igrejas que levam as notícias: vendo a saia da irmã, o cabelo da irmã, o pastor está rico, pastor rico. E começa aquela conversa de sátrapas, de Satanás trapas, entendeu? E chegou a Dario. E Dario disse: não, Daniel não pode estar fazendo isso. Daniel é meu amigo.
Porque os seus inimigos disseram, leia a Bíblia comigo, capítulo 6, versículo 4. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, porque ele tinha um espírito excelente, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aí começaram a vasculhar a vida dele, os sátrapas, e descobriram que ele curvava-se, não diante da estátua, mas ele dobrava os seus joelhos na presença do Deus invisível, mas real, e orava 3 vezes ao dia, ao amanhecer, ao meio do dia e ao anoitecer. Daniel orava a Deus. E levaram ao rei Daniel. E a lei disse, está escrito, você determinou que quem fizer isso tem que ser lançado na cova dos leões. E Daniel é lançado na cova dos leões. Se você tem espírito excelente, você vai ter que enfrentar as adversidades da vida. Se você quer viver mais ou menos de qualquer jeito, como disse o nosso irmão, a dar o testemunho, mentindo aqui, contando uma história para outro lá, passando a perna no outro lá, você vai bem, você vai para frente. Mas quem quer ter um espírito excelente, quem quer ter uma vida semelhante à vida do Senhor Jesus, Jesus diz: no mundo tereis aflições. Os inimigos às vezes estarão dentro da nossa própria casa, e casa não significa família, significa casa onde eu habito, no trabalho onde eu estou, na sociedade com quem eu vivo. Lá estão os sátrapas. Daniel então foi lançado à cova dos leões, não por vontade do rei, porque se você ler as suas escrituras, que é igual a minha, vai descobrir que o rei gostava dele. Tanto que o rei, depois de Daniel ter sido lançado, versículo 16 do capítulo 6, o rei ordenou que trouxesse a Daniel, que lançasse na cova dos leões. Disse ao rei Daniel: o teu Deus, a quem tu continuas serves, que tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazido uma pedra posta na boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum. O rei gostava dele. O rei não dormiu a noite inteira. O rei gostava dele. O rei não colocou um CD no seu toca-disco. O rei gostava dele. Até que rompeu a manhã. Rompeu a manhã. E o rei foi até a cova dos leões. Eu gosto desse texto, pela sua grandeza e pelos seus detalhes. Chegando, verso 20, ele a cova, chamou por Daniel com voz triste. Eu já imaginei o que é você chamar alguém com voz triste. O que o rei achou? Que os leões tinham destruído com Daniel. E ele chegou assim, na beira da cova, uma brechinha que tinha, disse assim, essa voz triste: ô Daniel, porque não esperava ouvir nenhuma voz, quando sai um grito lá de dentro, e diz assim: ó rei, vive eternamente. Versículo 21. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim, preste atenção, grife na sua Bíblia, foi achado em mim inocência também contra mim, ó rei, porque eu não cometi delito nenhum. Foi achada em mim inocência, e eu não cometi delito nenhum. O rei se alegrou, mandou tirar Daniel da cova dos leões e mandou chamar os sátrapas. Cuidado, hein, sátrapa. Olha o que acontece com o sátrapa. Então, versículo 24, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões disseram: aleluia! E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Viraram chiclete de onça.
Ah, se você tem um espírito excelente, você vai passar por provações, mas o teu Deus será contigo. Você vai passar por luta, mas o seu Deus será contigo. Você vai enfrentar sátrapas e leões, mas o Senhor Deus será contigo. Se você tem um espírito excelente, você busca o caminho mais excelente, se você anda mais alto, se você voa o voo das águias e não dos urubus procurando carniça, as águias voam acima da atmosfera contaminada. Ela vai cheirar um ar que os abutres não cheiram. Por isso que a águia é a rainha dos céus, a ave mais admirada no mundo. Não importa se ela seja uma águia americana ou uma águiazinha tupiniquim brasileira, a águia é invejada, porque ela não vive no nível da mediocridade, ela vive no nível da excelência. Nós somos águias, nós não somos abutres. Nós voamos mais alto, nós não voamos rasante. Glória a Deus. Nós não estamos procurando carniça, nós estamos procurando os melhores peixes. E a águia, quando acha o peixe a 2 km de altura, seus olhos são perfeitos, ela calcula a velocidade e em menos de 1 minuto ela tem o peixe grudado nas suas garras e leva para comer peixe fresco lá em cima da montanha. Deus tem o melhor da terra para você. Se você tiver um caminho excelente, Deus tem o melhor da terra para você. Se você tem um espírito excelente, você vai ter momentos de glórias também na sua vida. E é na glória que você conhece caráter. É quando você sobe, é quando você começa a ficar conhecido, quando o jornal te chama, quando a televisão te chama. Durante a eleição agora, a televisão me chamou para uma entrevista aqui de Bandeirantes, que queria saber a opinião dos evangélicos sobre a eleição. Eu dei minha opinião. A opinião foi copiada no Brasil inteiro, em volta da nação toda, porque eu falei exatamente ao contrário do que os pastores da maioria fazem. Não, nós apoiamos isso, nós não apoiamos ninguém. Nós somos servos de Cristo. Ao homem que é do homem, a Deus o que é de Deus. Mas Daniel teve glória. Versículo 29 do capítulo 5 diz que quando ele interpreta a revelação de Beltesazar, versículo 29 diz que mandou Beltesazar vestir-se de púrpura, colocar um cadejo de ouro no seu pescoço e que proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do reino. Agora um Toyota já não servia mais para esse homem. Ele era muito importante, ele precisava de um BMW. BMW é pouco para mim agora. Eu preciso de um Rolls-Royce. Eu prefiro um Porsche, um cavalo, do que uma coisa que não é minha. Há pessoas que quando chove um pouquinho, ela já muda de amigos, ela não anda mais com a mesma cor. Se ela sobe um pouquinho, ela já não frequenta no restaurante. Restaurante de 30 reais está barato demais, comida ruim. Você esqueceu que você comia carne terceira vez? Você esqueceu? Porque eu não esqueci. Quando eu comecei meu ministério, nós comprávamos a carne mais barata, que era da cara do boi, e mandava moer 3 vezes, porque carne moída 3 vezes vira filé mignon, meu amigo. Passa ela na primeira, naquela grossa, depois passa na média, depois passa na fina, depois de frito ou fazer bolinho de carne, tudo igual. Ah não, agora só filé mignon. Há alguns que perdem a excelência quando crescem. Levanta o nariz, eu não uso roupa simples já. Qual é a marca do seu terno? A minha é 25 de março. Entendeu? Por que pagar 1.500 no shopping ali se só troca a etiqueta, meu? Eu conheço uma loja em Datuba que vende ternos com pequenos defeitos. Ninguém sabe onde está o defeito. Se você vai comprar no Brooksfield é 2.500. Você vai comprar em Datuba é 400 pau. A única coisa que eles fazem é cortar a etiqueta da Brooksfield. Ou seja, você paga R$2.000 pela etiqueta e R$400 pelo terno. Quando eles arrancam a etiqueta, o terno passa a valer R$400. Como eu não uso a etiqueta para o lado de fora, ninguém usa. É, não é? Eu uso do lado de dentro, eu posso comprar terno sem etiqueta. E guardo R$2.000.
que sustenta um obreiro com muita dignidade. Hoje, no sertão do Brasil, com R$1.000 o sustento do pastor. Casa, comida e salário, 1 conto. E tem gente pagando 3 contos no terra. Perdeu o espírito de excelência. Com todo o respeito. Porque ninguém fica procurando se é de onde eu comprei em Roma. Eu comprei na Vila Romana, lá em São Paulo, entendeu? Lá não tem som terra, lá tem uma Vila Romana logo. É 3 por 1.000. Aí você compra para você o pastor auxiliar ou o recepcionista. Um milão você veste 3 na plataforma. Mas alguns que perdem o espírito de excelência. O carro já não pode ser o mesmo carro, tem que blindar os vidros. E agora quando anda, 2 guarda-costas. Eu não. Eu prefiro os anjos do Senhor. Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que os temem e os guarda. Mal nenhum te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos ele dará respeito, ele dá ordens a teu respeito, para que te guardem todo o teu caminho. O espírito de excelência não deixa você perder a tua humildade. Eu sei quem eu sou, como tu disseste, pastor. Eu sei quem eu sou. Se eu sou o que sou, é por causa da graça de Deus. Porque se Deus tirar a graça dele da minha vida, eu estou entregue à desgraça. A Bíblia diz: se os teus bens aumentarem, não ponhas nele o teu coração. Se a tua vida melhorar de 3, você passou para 5 salários. Como você gostaria de ganhar 5, hein? Porque na média aqui é 1.500 a 2, meus amigos. É a média do povo da igreja brasileira. Eu não sei como que esses saqueadores da televisão têm coragem de pedir R$1.000 por mês para as pessoas, quando a maioria não ganha R$1.000 por mês. Eu faço folha de pagamento, eu tenho 60 funcionários de limpeza, de portaria. R$1.000 é muito dinheiro. Aí nós vamos para 2, nós vamos para 5. Quando chega em 5, a loja do bairro já não serve. Tem que ir para o shopping no meio da semana, no meio da estrada. Mas a roupa desse shopping aqui não presta. Tem que ir para o Aguenta-me. O Aguenta-me, lá, o Iguatemi. Aguenta-me. Esse não serve, tem que ser no Dom Pedro. Primeiro, porque segundo não serve, hein? Tem que ser tudo de primeira. Guarda um espírito humilde de excelência. Bem, deixa eu tentar arrematar com São Paulo 10. Um espírito excelente traz glória para o nome de Deus. Acontece aquelas coisas todas, os sátrapas são enterrados, todos reconhecem Daniel como um homem extraordinário, mas agora, versículos 26, versículos 25 em diante do capítulo 6, Daniel está do lado de fora, os sátrapas estão do lado de dentro, está agora só Daniel e Dario. 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço hoje um decreto, o mesmo que fez o decreto que todo mundo que não orasse era para a cova do leão, hein? Deus muda o coração. Capítulo 26 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo. Faço um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele, o Deus de Daniel, é um Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Virou pregador pentecostal, Danilo, hein? Porque o Deus de Daniel, versículo 27, ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas. Eu digo aleluia. Mas é Dario que está falando isso. O homem que mandava jogar gente na cova dos leões. Deus muda através de um homem que tem um espírito excelente. E ele diz assim: que todos temam e tremam diante do Deus de quem? Porque é Daniel que tinha um espírito excelente. A referência para Dario era Daniel. Deus precisa de homens e mulheres que no bairro sejam conhecidos
como gente de espírito excelente. Quando o vizinho ou a vizinha tiver lá qualquer problema, ela não tem que ir lá no missionário fulano de tal, e nem lá no profeta fulano de tal. Ela sabe que na rua da casa dela há uma mulher com espírito excelente. Glória a Deus. Ela sabe que no bairro dela há um homem com espírito excelente. Porque, gente, Deus não está nos templos, Deus está nas pessoas. Eu não preciso de ir em templo nenhum para ser visitado por Deus. Nós chegamos ao templo para prestar louvor a Deus, mas o poder de Deus está onde eu estou, porque eu levo Deus comigo. Eu não tenho que ir num lugar para encontrar Deus, eu já encontrei Deus. O Espírito de Deus habita em vós, disse Jesus. Ele estará convosco e Ele habitará em vós. Não precisa criar um cerimonial. Mãos para trás, mãos para cima, ajoelha no chão. Isso é mandraquismo. Você lembra de mandraca? Mandraca, do gibi, ela fazia assim, o cavalo virava avião. Entendeu? Isso é mandraquismo. Jesus nunca fez gracinha. Jesus só dizia para Satanás: arreda-te de mim, Satanás. Não dizia mão para trás. Perguntar para o diabo, como eles fazem na televisão: de onde você veio? O diabo vai responder para você o quê? O diabo veio de onde? Dos quintos infernos, vai dizer. Porque isso não é espírito excelente. Espírito excelente é aquilo que você conheceu no bairro que você mora, na rua que você mora, no armazém que você compra, no açougue que você busca para carne, no posto onde você abastece o seu carro. Ali ele sabe quem é você. Sabe? Paulo disse: eu passo a mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que toca ou um pedaço de bronze que ao bater retinha. Se eu não tivesse excelência e tivesse fé ao ponto de transportar montes, se eu não tivesse a excelência do amor, eu nada seria. Ainda que eu desse os meus próprios bens para os pobres, entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse a excelência do Espírito de Deus, que gera amor perfeito no meu coração, nada disso se aproveitaria. Porque as profecias se acabarão, as línguas cessarão, mas a excelência do Espírito do amor permanece para sempre. Daniel tinha um espírito excelente. Agrada-me ouvir pelas pessoas da igreja que o vosso pastor tem um espírito excelente. Só que Deus não espera que só nós da liderança tenhamos. Espera que cada um tenha. Não um espírito médio, nem regular. Bom, pode, está crescendo. Ótimo, maravilhoso. Mas Deus nos chama para a excelência. Caminho mais alto. Atitudes mais altas. Espírito mais alto. Caráter mais alto. Língua mais alta, santa. Eu vou mandar chamar Daniel, disse a velha senhora, porque nele há um espírito excelente. E Daniel veio e mostrou a excelência do espírito na sua geração. E hoje, cerca de 6 a 7 mil anos depois, nós estamos contando a história de um rapaz que ficou conhecido não por ser vegetariano, ficou conhecido não por ter sido um homem disciplinado. Ele ficou conhecido porque ele tinha um espírito
excelente. Mudou de governo 4 vezes a liderança. Os 4 quiseram Daniel. Porque todos querem um homem e uma mulher ao seu lado. Por causa do seu espírito, não da sua sabedoria. Não por causa da sua inteligência. Mas por causa do seu espírito que gera as suas atitudes. Daniel tinha um espírito excelente. Que seja encontrado isso em você. Que seja encontrado isso em nós. Que seja encontrado em nós, pastores. Não só simpatia, não só bondade, não só generosidade. Isso é fruto do ministério. É natural que se tem. Mas que nós tenhamos um espírito tão excelente que as pessoas nos achem que nós somos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. É um privilégio estar com vocês nesta noite. O bom pastor.